Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá, começando nossas atividades em, de forma remota, tá bom? Nós temos aí conteúdo exclusivo para o terceiro ano. Falar nisso, bom dia, né? Afinal de contas, estou gravando de manhã. Conteúdo exclusivo para o terceiro ano e para a sétima etapa, Second Conditional. Para o terceiro ano é revisão, afinal de contas, no segundo ano a gente viu, no ano passado, esse conteúdo. E para a sétima etapa, conteúdo novo, a gente não conversou sobre ele no ano passado, porém a gente vai se dar muito bom, muito bem, a gente vai se entender divinamente bem. Então vamos lá, sucesso para todos nós. Vamos entender o que é a segunda condicional. Segunda condicional é uma estrutura usada para descrever situações irreais, né? Irreais. Que seria essa situação irreal? É algo impossível? Não, pode até ser possível, mas é irreal. Vamos dizer assim, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um castelo. É uma situação irreal. Impossível? Não, não é uma situação impossível. Mas é uma situação bem distante da minha realidade. Eu, esse professor que vos fala, então eu não utilizaria. Ou situações mais aproximadas do impossível, como assim, se ele fosse mais alto, ele faria parte do time. Se ele fosse mais alto, ele faria parte do time. Se realmente seu critério fosse alto, e ele não é tão alto, então ele não vai. Então, galera, a situação da segunda condicional é essa. Vocês, quem se lembra das condicionais que a gente viu no ano passado, da 0 até a 3, a gente vai graduando o nível de aproximação ou distanciamento da realidade, até chegar, porque a gente parte da zero condicional, que é o inexorável, né, a certeza pela certeza, a lei que não muda, até chegar na terceira condicional, a nossa quarta condicional, que a gente vê o impossível do impossível. Mas a segunda condicional já é lá na bordinha do impossível, do improvável. Ela é formada, né, a segunda condicional, como todas as outras condicionais, é formada a partir de duas orações, a oração principal e a if clause, né, a oração com o if, com o se. Tá? E aí nós temos um dinheiro, olha, quem me dera ter um dinheiro. Um exemplo, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para a Europa. Notem o seguinte, eu viajaria para a Europa é a nossa oração principal, tá? Eu viajaria para a Europa é a parte importante da frase. Se bem que todas as partes são importantes. Mas a parte que traz maior informação, a informação mais consistente. Eu viajaria para a Europa. Sonho, tá bom? E nós temos a nossa if clause, tá? A nossa oração que começa com if, que começa com se eu tivesse dinheiro, tá? Notem o seguinte, a oração com if pede um verbo no passado, passado simples. E a oração principal, ela vai ser construída a partir do verbo auxiliar would. Então, nós temos aqui o nosso exemplo, que tem lá em cima em português, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria para a Europa. E aqui nós temos o nosso exemplo, cadê o cursor que desapareceu? Apareceu. If I had money, se eu tivesse dinheiro, observem que had é o passado do verbo to have, que é o verbo ter. I would travel to Europe. Né? Eu viajaria para a Europa. Então, nós temos aqui o would, o verbo would, o auxiliar, o verbo modal, o would. E o verbo travel, que é o verbo principal da nossa construção, está na sua forma do infinitivo. Então, nós vamos ter, de um lado, a oração com if, que vai estar no passado, e do outro lado, nós vamos ter a oração principal, que precisa necessariamente do would, né, do verbo auxiliar, do verbo modal, tá? Que a gente vai conversar com mais profundidade mais à frente. Então, é formada por duas orações. A if clause, que é a condição, é o se, tá? E a main clause, o resultado, que é a oração principal. Então, podemos inverter as orações? Podemos sim. Então, não necessariamente as nossas orações, a nossa segunda condicional, nenhuma condicional, vai começar com if e terminar com a main clause. Também a gente pode inverter começando com a main clause e partindo para a if clause. O que é que vai mudar? O que vai mudar é o uso ou não da vírgula, tá? Observem aqui nesse exemplo, onde tem, ó, if I had money, vírgula, I would travel to Europe, tá?
Então, o que é que vai acontecer? Nesse caso, como a if clause veio primeiro, a gente usa a vírgula, quebrando os períodos, e coloca a oração principal. Quando a gente vai aqui para frente, que eu estou perdidinho, onde é para frente, onde é para trás, quando a gente inverte essa ordem, a gente deixa de utilizar a vírgula. A gente não precisa mais utilizar a vírgula, tá? Eu viajaria para a Europa se eu tivesse dinheiro. I would travel to Europe if I had money. Então, nós utilizamos a oração completa sem a vírgula, tá? Observa aqui no exemplo abaixo, ó. If I had $1 million, se eu tivesse $1 milhão, I would buy a fancy car. Eu compraria um carro de luxo, tá? Quando eu começo com a if clause, eu coloco a vírgula, separando as duas orações. Quando eu inverto essa ordem, quando eu começo com a main clause, I would buy a fancy car if I had $1 million. Quando eu inverto essa sequência, eu tiro a vírgula. Basicamente a diferença é essa, a única diferença. Então, como é que a gente forma a segunda condicional? Uma oração if mais passado simples, a outra oração o would mais infinitivo, tá? Então, e outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o caso do verbo to be, que a gente vai utilizar uma única forma. A gente somente vai utilizar a forma were, tá certo? Se lembrem que é o was were, mas que, na verdade, agora, na segunda condicional, eu uso apenas o were. Eu tô morrendo de sono, eu já gravei essa aula 3 vezes, eu não vou mais recomeçar não, por conta desse bocejo não, que vocês me perdoem, tá bom? Então assim, hoje em dia é comum o uso informal do was sendo were para os contextos mais formais ou a frase ou na frase feita, sabe aquela frase babada, aquela frase, né, que todo mundo diz, ah, se eu fosse você, se eu fosse você, se eu fosse você. Essas frases feitas de gente bandida, a gente vai utilizar o were, tá certo? E aí outro ponto, pessoal. Should, could e might, que também são verbos auxiliares, verbos modais em inglês. Netinha, eles podem substituir o would? Pode sim. Então a oração principal, a main clause, tá? Eu posso utilizar qualquer um desses verbos substituindo o would. Então minha oração pode ser construída exclusivamente com would? Não. Pode ser construída com should, pode ser construída com could ou might, dependendo das regras de uso de cada modal, tá? Então vocês vão perceber isso. Nesses exemplos aqui, eu tentei dar uma mexida geral e colocar o máximo possível para vocês darem uma lida, darem uma espiada nesses exemplos e ver como tudo que foi dito, a gente está falando, tudo que foi falado está sendo utilizado. Aí, como por exemplo, nesse primeiro exemplo, nós temos o sujeito he, acompanhado de were, né, que normalmente seria o was, mas a gente está utilizando aqui o were, que eu adoro falar esse inglês, Joel Santana. Tá? E aí nós temos, utilizando os outros modais, a gente fez uma saladinha, que vocês vão acompanhar via apostila, que também estão disponíveis na apostila. E aí com isso, pessoal, a gente tem essa visão geral da segunda condicional e os demais a gente vai aprofundar na nossa próxima aula. E a gente vai também tratar dessa segunda condicional ainda no grupo de WhatsApp e também na apostila que está disponível no WhatsApp de vocês. Então, beijo no coração de todos e aí vocês podem dar um joinha, viu? Só para o meu canal bombar. Ok? Meus alunos que moram no meu peito, não no meu coração, que fique claro, no meu peito. E até a próxima. Grande beijo. Tchau, tchau.